Pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para mais um exercício. Hoje nós vamos fazer aqui um exercício sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá ok? Então foi dada essa figura aqui, tá? Ele pede para achar z, y, k e x. Primeira coisa a fazer aqui, gente, é separar os triângulos, tá ok? Quantos triângulos nós temos aqui? Olha, vamos lá. Nós temos o triângulo RPM, temos o triângulo RPN, temos o triângulo NPQ, temos o triângulo MPN e temos o triângulo MNP. Portanto, temos 1, 2, 3, 4 e o grandão 5 triângulos, tá? Agora, retângulos, nós só temos 4. Por quê? Porque o triângulo NPM, ele não é o quê? Não é retângulo. Apesar de que ele é um triângulo isósceles, tá? Porque se aqui é 30 e aqui é 30, esse lado Z tem que ser igual ao X. Então daqui eu já posso tirar aqui de cara, que o valor de X tem que ser igual a quem? A Z. Por quê? Porque aqui ele é um triângulo isósceles, ó. NPM. O lado MP tem que ser igual ao lado PN, ou seja, Z tem que ser igual a X, porque se aqui é 30, aqui também tem que ser 30, tá? Mas não vamos nos preocupar com isso não. Vamos fazer aqui pelas relações trigonométricas. A primeira coisa é saber com qual triângulo eu vou trabalhar. Pessoal, na hora de escolher o triângulo que você vai trabalhar, você tem que pegar o triângulo que você tem maior quantidade de dados, tá ok? Então, analisando aqui os triângulos, eu verifico que eu tenho esse lado aqui, ó, 32 raiz de 3. E ele é o quê? Ele é um lado do triângulo NPR, tá? Então, obrigatoriamente eu tenho que começar por ele, que eu tenho maior quantidade de dados. Então, vamos começar aqui, ó, no triângulo. Eu começo sempre pelo que eu tenho maior quantidade de lados, tá? Então, no triângulo NPRP, tá? Ou aqui a ordem não tem problema não, tá, gente? Temos. Ó, então vou fazer o seguinte, vou pegar esse ângulo de 30 aqui, em relação a 30. Esse 32 raiz de 3 é o quê? Ele é cateto adjacente, porque está colado, tá, gente? Eu quero achar o K. Quem trabalha com os dois catetos, cateto adjacente e cateto oposto, é a tangente. Então, a tangente de 30 vai ser igual cateto oposto a 30. Quem é oposto a 30? É o K. Dividido por cateto adjacente, 32 raiz de 3. Certo? Isso implica, para não mudar de linha, eu ponho esse símbolo aqui, ó, implica. Eu vou lá na minha tabela trigonométrica e procuro lá o valor da tangente de 30. Tangente de 30, lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. É igual a K sobre 32 raiz de 3. Agora, como que eu saio disso aqui, gente? Olha o sinalzinho que está aqui. Sinal de igual. Quando o sinal é de igual, eu multiplico como? Cruzado, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes K, 3K. Ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá? Então ficou 32 vezes 3. Então fica 32 vezes 3. Tá? Ou seja, 32 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Esse 3 está multiplicando, tem que passar como, gente? Dividindo. Então K é igual a 32 vezes 3 dividido por 3. Ó. Antes de multiplicar, eu posso simplificar. Daqui eu tiro que K vale quanto?
K é igual, então, a 32. Beleza, gente? Então, já achei a primeira letra aí, o K. Certinho? Achei o K. Nesse triângulo aqui. Ainda nesse triângulo, além do K, eu tenho quem também? Tenho o Z, tá? O Z é o que nesse triângulo? É a hipotenusa. O 32 raiz de 3 é o quê? Ele é cateto adjacente. Então, nesse mesmo triângulo, quem trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, que é 32 raiz de 3, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, gente? É o ângulo oposto ao de 90, que é o Z. Aí eu vou lá na minha tabelinha trigonométrica e vou procurar o cosseno de 30. O cosseno de 30 lá na tabela trigonométrica é raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 sobre 2. É igual a 32 raiz de 3 sobre Z. Olha o sinalzinho que está aqui no meio, gente. Não é de igual? Quando o sinal é de igual, multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, Z vezes raiz de 3, Z raiz de 3 é igual 2 vezes 32, 64 raiz de 3. Olha aqui, gente. Esse raiz de 3 aqui, ele está multiplicando. Ele tem que passar como? Dividindo. Então, Z é igual 64 raiz de 3 dividido por quem? Por raiz de 3. Certinho? Simplifiquei raiz de 3 com raiz de 3. Daqui eu tiro que Z vale quanto? Z vale 64. Não tem unidade, tá, gente? Então fica assim, só o 64. Ó, então eu já tenho aqui, olha, o Z 64. Vamos colocar aqui. E encontrei o K, que é igual a 32. Certo, gente? Pronto, agora, olha, já trabalhei com esse triângulo, peguei todos os dados. Ainda falta, né, eu achar o Y e o X. Vamos aqui no Y, tá, gente? Para achar o Y aqui, eu vou utilizar qual triângulo? Triângulo NQP, tá? Então, no triângulo NQP, temos vamos lá, o que nós temos? Nós temos esse ângulo aqui de 30. Precisamos encontrar esse Y aqui, olha. Esse Y em relação a 30 é o que, gente? Ele é cateto adjacente, está colado, tá? E o Z que eu tenho aqui, que vale 64, Z é hipotenusa. Então, quem trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, cosseno de 30 é igual cateto adjacente, que é quem no caso? Y, sobre a hipotenusa, que é o Z, que eu já encontrei, que vale 64. Isso implica, lá na tabelinha trigonométrica, gente, o cosseno de 30. Nós já vimos que o cosseno de 30, lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. É igual a Y sobre 64. Multiplicando cruzado, 2 vezes Y, 2y é igual 64 vezes raiz de 3, 64 raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, tem que passar como, gente? Passa dividindo. Daqui eu tiro que o y é igual 64 raiz de 3 dividido por 2. Daqui eu tiro que y é igual a 32 raiz de 3. Beleza? 32 raiz de 3. Encontrei o y.
Ótimo. Pronto. Agora está faltando quem, gente? Já encontramos o K, o Z, o Y. Falta o X. O X eu tenho que tirar nesse triângulo aqui, olha. Esse triângulo, quem? M, no triângulo M, R, P, temos 2 pontos. Ele é retângulo aqui em R, tá, gente? Por quê? Porque esse aqui é um ângulo raso, ó. Se ele é raso, ele tem que ser 180 graus, tá? Ele tem que ser 180. Como eu já tenho 90 aqui, aqui vai valer 90, tá ok? Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o X, tá? O 30 eu tenho aqui. O K é o quê? O K é oposto, tá? Quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos fazer seno de 30 é igual cateto oposto a 30. É o K que vale quanto? 32. Dividido pela hipotenusa, que é o X que eu estou procurando. Aí, lá na tabelinha dos arcos notáveis, o seno de 30, eu vou lá e pego o seno de 30, que vale meio. É igual a 32 sobre X. Olha o sinal aqui, de igual multiplica cruzado. Então, X vezes 1, X é igual a 2 vezes 32, que dá 64. Então, X deu 64. E realmente nós vimos aqui que o X deu igual ao Z, ó, que vale 64. Ok, gente? Então, com isso, nós encontramos todos os valores que foram pedidos aí, tá? Lembrando que sempre você vai iniciar por qual triângulo? Pelo que você tem a maior quantidade de dados. Ok, gente? Então, por hoje ficamos com isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá na sala do Moodle, que eu vou tentar ajudar vocês. Tá? Bons estudos para vocês e fiquem com Deus.